Meu nome é Paulo Alvarenga, sou do Ministério Público de São Paulo, promotor de justiça aposentado. E de início, eu gostaria de registrar meus cumprimentos a todos os membros da Academia Francana de Letras. E já lembrando, e também reiterando os cumprimentos, porque proximamente, já em dezembro, a Academia comemora aí o Jubileu de Prata. Então, um evento festivo que certamente será celebrado com muito entusiasmo pela Egrégia Confraria. E devo também, de pronto, agradecer o Dr. José Lourenço, que é o atual presidente da Academia Francana de Letras, pela gentileza do convite para fazer um breve pronunciamento sobre a vida pessoal e ligeiramente vida profissional do ex-membro da Academia Francana de Letras, Dr. João Alves Pereira Penha, meu sogro. Então, sempre que falo a respeito do Dr. João Penha, eu fico envaidecido, lisonjeado e muito honrado. Este convite da presidência é para mim realmente uma deferência muito especial. E eu vou procurar ligeiramente trazer à recordação algumas lembranças a respeito de algumas passagens da vida do Dr. João Alves Pereira Penha, aqui na nossa cidade franca principalmente. Mas principio por lembrar que o Dr. João, ele é mineiro, ele nasceu numa fazenda no município de Três Pontas, mas ele foi registrado na época na cidade de Eloy Mendes. Portanto, ele se considera um cidadão tendo nascido na cidade de Eloy Mendes. E é ali que a sua família tinha fixada a residência. Mas quando ele tinha por volta aí de uns 7, 8 anos, na fazenda, seu pai era fazendeiro tradicional ali no sul de Minas, o pai solicitou a ele que plantasse lá uma hortaliça. E o menino, com 8 anos, o Dr. João, ele foi fazer o plantio, mas com a raiz para cima da hortaliça e fazendo submergir ali na terra a parte aérea da hortaliça, da planta. E o pai, percebendo com estranheza aquilo, notou que o menino não tinha muita vocação para lidar com terra, com fazenda, e cuidou então de encaminhá-lo para a companhia da mãe, para ficar morando na cidade e iniciar seus estudos. Ele achou que a trajetória de vida, o destino do menino não era no campo, e sim estudando. Pois bem, o Dr. João então, com 8 anos, ele foi matriculado no primeiro ano do antigo grupo primário, com 8 anos, iniciou os estudos. Só que, logo depois, os professores perceberam a maturidade, a desenvoltura intelectual do menino, que era incompatível com aquele início no primeiro ano. E já cuidaram de transferi-lo para o terceiro ano. Do primeiro já pulou para o terceiro ano. Tal, então, a desenvoltura, a inteligência revelada e a capacidade de aprendizagem. Pois bem, ele, na sequência, fez o ginásio, também na cidade de Eloy Mendes, e ali foi aluno de um grande professor, Dr. Vieito, que fez doutoramento na Sorbonne, em Paris. E olha, lecionando lá no ginásio em Eloy Mendes, professor no ginásio do Dr. João. E era um homem muito preparado, um cultor também da língua portuguesa, e o Dr. João já começou a despertar um certo interesse com aquelas lições desse grande professor, Dr. Vieito. Depois foi fazer o colégio, Dr. João foi fazer o colégio em Alfenas. E ali também, em Alfenas, fazendo o colegial, ele conheceu um grupo de rapazes de outra cidade do interior de Minas, de uma pequena cidade também, Itanhandu.
E esse grupo de rapazes do colegial, colegas do Dr. João, eles organizaram uma atividade extra-classe, passaram a realizar alguns estudos por conta própria da língua portuguesa. E o Dr. João, então, se envolveu também com essas pesquisas, esses estudos na época do colegial, e aí realmente ele verificou que tinha um pendor para realizar estudos mais aprofundados e pesquisas nessa área da linguística e da língua portuguesa. Só que o curso de letras, naquela ocasião, em 1949, quando ele estava terminando o colegial, era um curso que não tinha grande procura por homens, por jovens. E ele cuidou, então, de fazer direito, curso de direito, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Então, o Dr. João, ele bacharelou-se em ciências jurídicas, formou-se para exercer a advocacia. E, uma vez formado, ele voltou para Eloy Mendes, e nessa ocasião ele já era noivo da doutora Aparecida, que é minha sogra. Nós a tratávamos por Dona Aparecida, mas ela era doutora, fez doutoramento, era professora titular também aqui em Franca, na Unesp. Foi a primeira professora titular do campus aqui da Unesp, de Franca, na área da educação, da pedagogia. Ambos se conheceram em Belo Horizonte, contraíram matrimônio e passaram a morar, já casados, na cidade de Eloy Mendes, que é a cidade, então, do Dr. João, onde ele exercia advocacia e também foi vereador. E numa das vindas a Franca, Dr. João veio acompanhada, é claro, da esposa, das 3 primeiras filhas que nasceram em Eloy Mendes, veio a Franca porque os familiares da Dona Aparecida, da doutora Aparecida, moravam em Franca. E aqui ele ficou conhecendo o Dr. Benedito Lino, que era o diretor da faculdade, da recém-criada Faculdade de Direito de Franca, Dr. Benedito Lina. E o Dr. Benedito, tendo um contato mais próximo com o Dr. João, percebeu o seu preparo, ele era advogado, Dr. João, e formulou o convite para ele vir lecionar Direito Comercial, essa disciplina, Direito Comercial, na Faculdade de Direito de Franca. E isso se deu, o Dr. João aceitou o convite e mudou de Eloy Mendes para Franca. Veio com a Dona Aparecida para cá. Enquanto ele lecionava Direito, ele também prestou concurso naquela época, lecionou em alguns ginásios de Franca, como o Davi Eubank e o Instituto de Educação Torquato Caleiro, IETC, muito prestigiado, conceituado na época, né? Então o Dr. João lecionava no IETC e na Faculdade de Direito de Franca. E a Dona Aparecida, a doutora Aparecida, também lecionava em ginásios aqui de Franca, foi diretora de ginásio em Patrocínio Paulista. E em 1965, se não me falha a memória, foi fundada aqui, criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca. E o primeiro diretor foi o professor Palermo, Alfredo Palermo, que já conhecia o Dr. João. Inclusive, o primeiro vestibular foi o Dr. João, o responsável pela correção das provas de redação. Então, o professor Palermo convidou o Dr. João para lecionar nessa Faculdade de Letras. E interessante, o Dr. João era advogado, ele exercia advocacia e lecionava nessa área, na Faculdade de Direito de Franca, principalmente. Mas como ele era um cultor, estudioso, pesquisador da língua pátria, da língua portuguesa, gostava muito dessa área e já tinha aprofundado seus estudos, e era nessa área que ele lecionava no IETC, ele aceitou o convite, sem ter licenciatura na área de letras. Ele era formado em ciências jurídicas, é isso? E foi então com muito entusiasmo que ele passou a lecionar nessa Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aqui em Franca. Lecionar linguística, língua portuguesa, tendo se dedicado a esse magistério, nessa área, e deixando a Faculdade de Direito de Franca. Pois bem, houve, todos sabem disso,
posteriormente a transferência, né, desse curso de letras para Araraquara, e ele se deslocou para essa cidade para continuar no magistério e nessa área, em Araraquara, onde lecionou também. Até 1983, se não me falha a memória, quando houve a criação aqui do curso de Direito, né, na Unesp, Campos de Franca. Então a Faculdade de Direito, com a criação, e ele, Dr. João, Dr. Ibrahim, Dr. Palermo, da ocasião o diretor era o Dr. Nunes, eles cuidaram, se mobilizaram, empreenderam todos os esforços para a criação desse curso, dessa Faculdade de Direito, aqui no campus da Unesp de Franca, na faculdade, né, nessa Universidade Estadual Paulista, aqui em Franca. E ele, assim como o Dr. Ibrahim, Dr. Palermo, passaram a lecionar no curso de Direito, no primeiro ano. Dr. João passou a lecionar o curso de Expressão e Comunicação Forense, se não me falha a memória. E, posteriormente, na pós-graduação, lecionou aquela disciplina equidótica, aqui no curso de Direito em Franca. Então, até 1983, lecionou na Faculdade de Letras, inicialmente em Franca, depois em Araraquara, e, posteriormente, o curso de Direito da Unesp de Franca, tendo se aposentado aí nessa disciplina. O Dr. João, eu estou fazendo esse breve esforço, né, essa síntese da trajetória da vida profissional, mas mesmo tendo atuado na área do direito, mas a grande paixão do Dr. João, todos nós sabemos, né, foi a linguística, a área da linguística, da língua portuguesa e da filologia. Todos que conheceram, tiveram contato, uma convivência próxima ao Dr. João, sabem, né, do entusiasmo permanente que o Dr. João revelava ao abordar esses assuntos de linguística. A gente percebia essa alegria, esse prazer que ele tinha em escrever, estudar e pesquisar linguística e filologia. E o Dr. João, também é bom recordar, ele foi um dos maiores educadores, um dos maiores intelectuais que atuaram aqui na cidade de Franca. Todos sabem do vigor, né, da cultura, do talento, dos conhecimentos vastos e sólidos do Dr. João nessa área da linguística. Ele foi membro, desde o início aí da fundação da Academia Francana de Letras. Ele fez parte do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, do GEL, né? Fez parte também da Associação Brasileira de Linguística, fez parte da Associação de Linguística e Filologia da América Latina, tendo participado de convenções, de palestras na Colômbia, ocasião em que ele estava até acompanhado da sua filha, da Maria Flávia, que seguiu seus passos e hoje está atuando com brilhantismo nessa área, se destacando pelos estudos e pesquisas também nessa área. Mas o Dr. João também fez parte da Academia Brasileira de Filologia, tendo lá no Rio de Janeiro, que é sede da Academia Brasileira de Filologia, lançado o seu livro, Os Filólogos Brasileiros. E o Dr. João, ele ofereceu uma contribuição muito valiosa, não apenas para a vida cultural de Franca, mas eu acho que no estado de São Paulo e no Brasil, com esses trabalhos publicados, que ele chegou a publicar na área de filologia, e também realizou estudos aprofundados sobre a arcaicidade da língua popular no Brasil. Então, os traços arcaicos da língua rural, da língua popular no Brasil, foram amplamente pesquisados, estudados, com muita devoção, com muito entusiasmo pelo Dr. João, que acabou defendendo a sua tese, né, de doutorado justamente sobre a arcaicidade da língua popular brasileira. Dr. João, que teve como orientador o grande dicionarista, poeta, gramático, jornalista, que foi o Francisco Silveira Bueno, que esteve em Franca
em 1970, presidindo a banca, então, da defesa realizada pelo Dr. João, sua tese de doutorado. Foi um notável orientador, né, e entusiasta também da língua portuguesa. Mas o Dr. João, eu sempre me refiro ao Dr. João, e agora são particularidades, são aspectos de ordem pessoal, eu sempre me reporto à vida pessoal dele, e eu, claro, como genro do Dr. João, eu tive uma convivência muito próxima e por longos anos. Então, eu aprendi a ter uma afeição, um apreço, um respeito muito grande, não apenas pelo intelectual, pelo grande educador, escritor, estudioso, que foi o Dr. João, mas também pela pessoa transparente, autêntico, espontâneo, simples, humilde, e são traços próprios de quem já adquiriu uma sabedoria na vida. O Dr. João era muito preparado, mas era muito simples, muito modesto até, pelo que ele representava, pelo seu cabedal de conhecimentos. Ele era até muito despretensioso. Vejam que ele chegou a fazer palestras, conferências na Universidade do Minho, em Portugal. Como eu citei, na Associação Brasileira de Linguística, fez palestras na Associação de Filologia e Linguística também da América Latina, em outros países. E ele sempre muito modesto. Mas nenhuma conversa com o Dr. João era inútil. Eu sempre aprendia muito com o Dr. João. E eu trago agora a recordação, um episódio interessante. Vocês estão vendo aqui ao fundo o retrato do Dr. João. Ele está presente no meu escritório, na minha biblioteca, modesta biblioteca. E eu fiz questão de trazer esse quadro, esse retrato do Dr. João, para ele permanecer presente nesse ambiente, porque ali ele continua, nesse retrato, sereno, tranquilo, mostrando assim uma cumplicidade e uma amizade com seus velhos companheiros. Os livros, interessante. Eu não sei se esse ângulo mostra os livros, para onde ele está projetando o seu olhar, mas eu digo isso porque eu me recordo. Dr. João teve 8 filhas, 8 Marias, e era casado com uma Maria Aparecida, sua esposa. Ele tinha uma religiosidade muito pronunciada. Ele era admirável, né, pelas suas convicções religiosas, pelas práticas religiosas, e devoto de Maria, devoção a Maria. Então toda filha que nascia, ele emprestava, ele atribuía o prenome de Maria. Então vieram na sequência as 8 Marias, né? Todas Marias. A esposa Maria, devoção a Maria, homenagem a Maria. E quando o namorado, imagine, 8 filhas, havia o comparecimento simultâneo de vários namorados na casa do Dr. João, não é isso? Havia um congestionamento de namorados, todos compareciam, principalmente final de semana, mas às vezes durante a semana, com uma disciplina rigorosa de horários que ele impunha, mas compareciam na casa dele simultaneamente, ao mesmo tempo, 4, 5 namorados, para ver as Marias, suas enamoradas. Como a casa era muito grande, cada namorado já tinha uma preferência para esperar a namorada se aprontar e receber a namorada num ambiente da casa.
Um ia para a sala de jantar, outro para a copa, outro até para a cozinha e o outro para a sala de estar, mas normalmente não iam para a biblioteca, porque lá estava sempre o Dr. João presente na biblioteca, desfolhando, revisitando seus livros de maneira incansável, mas sempre aprendendo algo novo, ele dizia. Mas a turma evitava o ambiente da biblioteca. Todos, eu percebi, admiravam muito a biblioteca do Dr. João, porque era uma biblioteca muito rica, era um acervo admirável, obras valiosas na área da linguística, os clássicos da literatura, na área do direito. Eram quase 10 mil volumes. Essa biblioteca hoje está na Unicamp, foi adquirida da família pela Unicamp. Então, com obras valiosas. Então, todos admiravam a biblioteca, mas todos evitavam esse momento de espera de Maria, espera da namorada na biblioteca, porque lá estava o Dr. João. E os namorados, então, a despeito de terem também grande admiração pelo Dr. João, queriam outro espaço para namorar. E como eu fui um dos últimos ali a ingressar na casa, a ter essa relação de namoração ali, o espaço que sobrou para mim foi a biblioteca. Os demais espaços da casa já estavam possíveis, já estavam ocupados. E eu passei então a frequentar essa biblioteca, esperando que a Amália, minha esposa, se aprontasse. Na época namorada. E na espera da namorada, com a presença do Dr. João ali, eu tive essa satisfação. Como foi gratificante, foi um privilégio inenarrável esses encontros prévios com o Dr. João, esperando a namorada Maria Amália. E como eu disse, nenhuma conversa foi inútil. Eu sempre aprendi muito com o Dr. João. E eu até escrevi um artigo após o falecimento do Dr. João, uma homenagem póstuma. Esse artigo é intitulado Minha Primeira Paixão. Antes de me apaixonar verdadeiramente pela Maria Amália, eu me apaixonei pelo Dr. João. E isso tem realmente uma verdade, porque eu fiquei deslumbrado, eu fiquei realmente admirado de ver a cultura, os conhecimentos do Dr. João, e não só na área da linguística, da língua portuguesa, mas na área do direito. Ele tinha uma cultura geral que impressionava. Ele conversava comigo com muita propriedade na área do direito. Eu que era um promotor, tendo realizado concurso e estudos recentes, e ele se mostrava sempre muito atualizado. E isso me impressionou muito. E principalmente também com aquela pessoa tão competente, tão talentosa, tão preparada e simples, humilde, despretensioso. E sobre a biblioteca, que eu disse, o Dr. João enxergava aquela biblioteca dele como um santuário. Era um santuário de inexplicável alquimia, eu falo isso, porque ali ele se deliciava, né? Com tantos livros, artigos, ele sempre comentava comigo, procurava ouvir a minha opinião de leigo, né? Eu que entendia tão pouco dos dicionaristas, dos lexicólogos, e ele sempre querendo ouvir a minha opinião, mas era uma opinião muito acanhada, muito tímida, porque eu sabia sobre dicionaristas, sobre grego, sobre latim, sobre filologia, e interessante que eu procurava fugir um pouquinho desse assunto que me incomodava em razão da minha ignorância, e eu procurava trazer o assunto para a área do direito, e começava a falar de uns temas novos na época, né, sobre direitos meta-individuais, difusos, para ver se ele titubeava, mas não. Aí ele falava em direito meta-individual, ele vinha com a filologia, com a explicação da etiologia, da origem meta, e explicando tudo aquilo para mim, e eu ficava embaraçado, sempre embaraçado em qualquer tema com o Dr. João. Tal era o preparo desse grande intelectual que foi o Dr. João.
E para encerrar um assunto sobre biblioteca, o gosto de permanecer, como ele permanece nesse quadro aqui na minha biblioteca, o gosto de permanecer na sua rica biblioteca, era um prazer tão grande, indescritível, que o Dr. João chegou a fazer uma proposta que desagradou muito a minha sogra, a dona Aparecida. Ele propôs armar uma cama de solteiro lá no centro da biblioteca. Uma biblioteca tão bonita, esteticamente, né? Tão adornada por aqueles volumes valiosos de língua portuguesa, de literatura, de gramática, aquelas estantes que permitiam o estudo, a pesquisa demorada. Ele queria armar uma cama no meio daquela biblioteca, a biblioteca que ficava no átrio, na entrada da casa, a biblioteca que era suntuosa, era faustosa. Queria colocar uma cama para poder dormir ali, porque não queria deixar aquele ambiente. Era o ambiente do seu agrado, do seu estudo. E é por isso que ele está aqui, presente, nesse ambiente, né, de livros. Essa foi a vida, né? A vida do Dr. João foi desfolhar, né? Estudar, pesquisar, a busca incessante pelo conhecimento. E com isso ele ajudou a transformar inúmeras gerações, a formar inúmeros profissionais da nossa cidade de Franca, nos diferentes segmentos, né, de atuação profissional. Quantos profissionais de sucesso, né? Hoje, quando me encontro ainda pela cidade, se reporta o Dr. João com muita saudade, né, lembrando dos grandes ensinamentos do Dr. João. Eu gostaria aqui ainda de poder dizer o seguinte: o Dr. João, ele enriqueceu muito a minha vida. Eu consegui amadurecer muito também na minha profissão, graças a essa convivência, né, muito próxima com esse grande intelectual. E eu até pediria ao José Lourenço licença, se você puder me fazer esse favor, pegar aquela pasta para mim ali azul. E eu escrevi aquele artigo, então, Minha Primeira Paixão, em homenagem póstuma ao Dr. João. E eu vou tomar a liberdade, só no finalzinho aqui, de citar, de fazer uma leitura do final desse artigo, intitulado Minha Primeira Paixão. Então, eu termino esse artigo escrevendo o seguinte, em homenagem póstuma ao Dr. João. Já no leito lá do hospital, nos umbrais de sua vida eterna, quando já se despedia lucidamente das lembranças do seu tempo e das pessoas do seu coração, soube guardar com admirável firmeza a sua fé, cumprindo fervorosamente os sacramentos da confissão e diária comunhão. Transparente, sereno, brilhante e, sobretudo, com a paz de um guerreiro vencedor. É assim que ele continua a sua carreira de professor. Não mais na escola da vida, mas na Universidade Sideral, ensinando filologia no céu, sob a direção do grande mestre Jesus. Ao Dr. João, sogro muito estimado, nosso permanente agradecimento e morredora saudade e eterna consideração.
Fique então, Dr. José Lourenço, a todos os membros da Academia Francana de Letras, o meu agradecimento por mais essa oportunidade de voltar a tecer algumas considerações sobre esse grande educador, grande talento, que Franca soube receber e abraçar. Muito obrigado.